Então vamos continuar nossa revisão. A componente centrípeta surge quando há variação na direção. Então, se eu estou falando que a componente é centrípeta, centrípeta está dizendo que está direcionada para o centro. Então, para você direcionar uma aceleração para o centro, um exemplo aqui da aceleração, o carro tem que estar fazendo uma curva para a aceleração estar sempre puxada para o meio e ficar girando. Só que aqui ele não está falando nada, só que é centrípeta. Então, centrípeta muda a direção, faz uma curva. Então, aqui, né, um exemplo aqui que foi a curva. Para que tenha curva, tem que ter uma aceleração puxando para o centro, centrípeta. Essa aceleração ela vai variar uma velocidade. A aceleração ela varia a velocidade, mas para o centro. No caso, a fórmula é essa. A variação da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa aqui é a aceleração centrípeta. Então, bem aqui, a componente da aceleração centrípeta surge quando há variação da velocidade. Então, se eu tenho a componente da aceleração centrípeta, eu vou ter que ter, se eu tenho aceleração, eu vou ter que ter variação de velocidade. Somente centrípeta muda a direção. Algumas unidades medidas Bianchi, né, para que você possa lembrar, né, caloria é cal, é a unidade de quê? Da quantidade de calor, que é esse Q Bianchi, que numericamente é igual à energia. Então, o calor ele é um tipo de energia que está em fluxo, né, que está em movimento, que flui de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, caloria serve para energia, quantidade de calor, assim como joule serve também para energia. Então, são iguais numericamente, quantidade de calor, energia. Trabalho que não está aqui, ó, o trabalho também, ele é igual numericamente, ele é um tipo de energia, mas é um tipo de energia que envolve força. E esse trabalho também, a unidade é joule. Trabalho, você pode também trabalhar com caloria, assim como a quantidade de calor, porque tudo está associado à energia. Inclusive, vai ter uma questão mais adiante, que uma caloria equivale a 4,14 joule. Então, tem um valor associado entre caloria e joule. Pascal significa pressão. Pressão, a fórmula da pressão é essa. Força sobre a área. Força é Newton, área é metros quadrados, então vai ser Newton dividido por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Então, Pascal é Newton por metro quadrado. É a unidade da pressão. Força é Newton. A fórmula da força é massa vezes aceleração, a força má. Massa é quilograma, a unidade. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, a força você pode representar por Newton, mas também você pode representar por quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, porque aqui é massa e aqui é aceleração. Kelvin é a temperatura, que é o T, né, o Tzão aqui. O Celsius é o grau Celsius, é a temperatura também. Assim como também Fahrenheit é a unidade da temperatura, que mede o grau de agitação das moléculas. Como eu havia falado, qual a unidade em comum da quantidade de calor, da energia e trabalho? Então, o que tem em comum entre elas? Que elas têm a mesma unidade que é joule. Uma caloria é aproximadamente 4,1 joule, né? Isso aqui é um valor aproximado. Então, dá para associar caloria, joule, quantidade de calor, energia, trabalho, dá para associar. Aqui, a unidade da força do empuxo. Lembrando que a força do empuxo é a força que puxa os corpos para cima. Nos líquidos, nos fluidos, nos líquidos e nos gases, seja um balão de ar quente ou seja, né, uma bola dentro d'água. Então, se eu tenho uma força puxando para cima, essa força que o fluido, os líquidos e os gases empurram para cima, que é o contrário da gravidade, é chamado de empuxo. A força que puxa você para baixo é a força da gravidade, que é o próprio peso. Mas se eu estou dizendo que eles estão em equilíbrio, isso quer dizer que esse corpo está o quê? Flutuando, está em condição de flutuação, está flutuando. Então, se ele está flutuando, ele está o quê? Ele está parado, está em repouso. Então, se ele está em repouso, é porque ele está em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, essas forças devem ser iguais. É o mesmo que você puxasse alguém de um lado e a outra pessoa do outro. E se as forças de vocês são iguais, significa dizer que ninguém ia ganhar. Vocês iam ficar parados.
Então aqui, se está em equilíbrio, é porque essas forças são iguais. Elas existem, mas uma anula a outra, mas elas existem. A força que eu tenho bem aqui, da força peso, é essa daqui. É a massa vezes a gravidade, que é a mesma fórmula da força, que é a massa vezes a aceleração, ma. É a fórmula da força, não lembrem dela? Fórmula da força, segundo a lei de Newton. Então nós temos aqui a força é a massa vezes a aceleração, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é que é a fórmula da massa? Quilograma. Qual é a fórmula da aceleração? É o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então aqui é a mesma coisa que Newton. Então qual é que é a fórmula do Newton? É quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, já que o empuxo é uma força, então é Newton. Essa daqui é a unidade do empuxo. Já nessa questão, bem aqui, eu tenho aqui 2 barcos. Esse barquinho aqui é o barquinho 2. Ele está correndo em busca desse 1 aqui. Ele quer alcançar esse 1 aqui, né? Esse aqui está devendo alguma coisa. A velocidade desse aqui é 3V. Eu vou chamar de 3V1. E a velocidade, que é o V2, é o barco 2. Ele tem 3 vezes a velocidade do barco 1. Enquanto que esse aqui é só V1, esse aqui é 3 vezes mais. O V2 é 3 vezes mais que o V1, por isso que é 3 vezes V1. Então a velocidade um em relação ao outro. Se esse aqui tivesse parado, ele ia chegar com velocidade 3V1. Mas como esse aqui está correndo com uma velocidade V1, então este aqui vai atrapalhar, então eu vou tirar V1 dessa velocidade 3V1. Então quanto é que é 3V1 menos V1? Esse aqui atrapalha a velocidade V1, é como se esse aqui fosse, vamos dizer, 2 e esse aqui fosse 6. Esse aqui deveria chegar com 6 metros por segundo, mas como se esse aqui, por exemplo, tivesse com 2, então seria 6 menos 2. A velocidade de um em relação ao outro seria 4. Então a velocidade de um em relação ao outro aqui, se um é 3V1 ou outro é V1, a velocidade vai ser 2V1. Essa seria a velocidade relativa. Então aqui mais uma questão. Um carro rodou, vamos dizer que ele ande 220 mil quilômetros. O diâmetro da roda dele é 30 centímetros. Ele quer que você considere que o π vale a 3, nesse caso. Então eu tenho que passar isso aqui para a ordem de grandeza. Por exemplo, isso aqui não está aqui. Esse quilo aqui ele vale quantos zeros? 3 zeros. Esse cento vale o quê? É 10 a menos 2. Então no lugar desse cento ele vale 10 a menos 2. Seria 30 vezes 10 a menos 2 metros. E aqui seria 22. Coloco esses 4 zeros. E eu vou acrescentar mais 3 zeros por causa desse quilo. Que 1 quilo é 10 a terceira. Então aqui vamos considerar aqui que o diâmetro é 30 centímetros. Eu vou andar 2 casas para trás. 30 centímetros é 0,03 metros. E considerar, né, eu quero saber o raio primeiro. Tem que saber o raio. Para a gente poder jogar isso aqui na fórmula do comprimento. O raio, ele é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 30 centímetros, a metade de 30 é 15 centímetros. 15 centímetros, andando 2 casas para trás, é 0,15 metros. Então, a metade de 30 é 15 centímetros, andando 2 casas para trás, é 0,15 metros. Bom, aqui dá para você saber o comprimento de uma roda, por enquanto, porque ele vai te dar um espaço de 220 mil quilômetros. E dá para você achar o comprimento da roda, primeiramente. O comprimento da roda, como eu já falei, o raio ele é metade do diâmetro, que é 15 centímetros ou 0,15 metros. Para te achar o comprimento da roda, tu tem que achar nessa fórmula aqui, que é o 2π raio, que é 2π vezes o raio. Se o π vale 3, conforme ele te deu lá em cima, e o raio você descobriu bem aqui, o raio ele é 0,15 metros, fazendo essa multiplicação aqui, se eu tenho bem aqui, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 0,15 é 0,90 metros. Eu posso fazer, esquecendo essas cargas decimais aqui, posso fazer assim, 15 vezes 3, 45, 45 vezes 2, 90, mas eu tenho que andar 2 casas para trás. 90 aqui, 2 casas para trás. O comprimento é 0,90 metros.
Bom, mas qual foi a pergunta que ele fez? Ele vai perguntar quantas voltas essa roda ela vai ter, né, da roda desse pneu, andando 22 mil quilômetros. Então, quantas voltas ela vai dar? Então, para isso, eu tenho que passar o 22 mil. Eu vou passar isso aqui para esse 22 mil. Eu passo para metros. Se 220 mil quilômetros, eu vou passar para metro. No lugar desse 3 zeros aqui, eu coloco o quê? No lugar desse quilo, eu coloco os 3 zeros, como eu falei. Então, vai ficar 4 mais 3, 7 zeros. 22 vezes 10 a sétima. Então, se uma volta de um pneu é 15 centímetros, que é 0,15 metros, 22 vezes 10 a sétima metros foi quanto esse carro andou. Vai dar quantas voltas esse pneu? Faz uma regra de 3 simples. 0,15 vezes x, 0,15x. 22 vezes 10 a sétima. Esse 0,15 está multiplicando, passa dividindo. Então, essas duas casas decimais aqui passam para cá na forma de zero. Essas duas casas bem aqui passam para cá na forma de zero. Vai ficar 2.200 dividido por 15, que dá 146,6. Essa divisão somente desses dois. Vezes 10 a sétima foi o que sobrou bem aqui no 10 a sétima. Então, 22 dividido por 0,15 dá 146,6 vezes 10 a sétima. Bom, se eu vou andar duas casas para trás, eu quero deixar isso em notação científica. Tem que ficar bem aqui nesse decimal, bem aqui. Decimal 1, tem que ficar 1, alguma coisa. Então, eu vou andar duas para cá. Se eu estou andando duas casas para a esquerda aqui, eu tenho que acrescentar. Se eu ando duas casas para a esquerda aqui, então eu tenho que acrescentar bem aqui. Se eu tiro daqui, eu coloco aqui, entendeu? Mais ou menos isso. Tiro daqui, coloco aqui. Tiro 2 daqui, acrescento 2 aqui. Certo? Fica 1,466 vezes 10 a sexta. Volta. Essa é a quantidade de voltas. Pode colocar 9 casas decimais aqui para saber quantos zeros, para saber quantas voltas vai dar. Somente a ordem de grandeza você tira bem aqui, coloca a base 10 bem aqui. Se é um valor menor, se essa base 10 bem aqui, ó, se esse decimal aqui for menor que 5, no caso aqui foi 1, então eu tiro isso aqui tudinho, que vai ser 10 elevado a nona. Essa é a ordem de grandeza.